Boa noite, senhores. Começando aqui mais um vídeo. Certo, pessoal? Hoje iremos falar sobre os livros deuterocanônicos, tá? E os livros apócrifos. O que são eles, quais são eles e por que a Igreja Católica e a Ortodoxa, por exemplo, tem mais livros, tá, do que as religiões protestantes, né? Então, vamos lá. Pessoal, agora que eu lembrei aqui, queria pedir para vocês deixarem o like e se inscrever no canal, tá? Porque isso me ajuda bastante ao canal crescer e tal, me motiva a trazer mais vídeos como esse, com bastante conhecimento, bastante informações, do jeito que eu gosto de trazer aqui para vocês, certinho? Então, vamos lá. Os livros deuterocanônicos são 7 textos do Antigo Testamento que a Igreja Católica reconhece como parte integrante da Bíblia. O que isso significa, pessoal? Queria falar aqui que os livros deuterocanônicos da Igreja Católica, Ortodoxa, enfim, eles são do Antigo Testamento, tá? No Novo Testamento, são basicamente os mesmos livros em todas as igrejas, católica, protestante, ortodoxa, todos os mesmos, mas no Antigo Testamento a Igreja Católica tem 7 livros a mais do que a protestante, do que igrejas protestantes, né? E a ortodoxa tem mais ainda, que eu não lembro a numeração exata, mas tem mais. Enfim, embora não estejam presentes no cânon hebraico tradicional, nem sejam aceitos pelas igrejas protestantes, vou dar mais uma paradinha aqui só para explicar o porquê é chamado de deuterocanônicos, né? Deuterocanônicos significa que é o segundo cânon, tá? O que significa? A religião judaica, né? Ela tinha os livros do Antigo Testamento, só que aí chegou o cristianismo e com a Igreja Católica eles adicionaram mais livros do que o cânon hebraico, certo? No Antigo Testamento. Conta a mesma história, só que por algum motivo a Igreja Católica decidiu que teria mais livros do que o cânon hebraico, tá? E deuterocanônico significa segundo o cânon, ou seja, que foi oficializado depois, tá? Cânon significa oficial, certinho? O termo deuterocanônico significa que sua inclusão nas escrituras foi confirmada posteriormente em relação aos demais livros, é o que eu tinha falado aqui. A Igreja Ortodoxa adota um cânon bíblico mais amplo do que a Igreja Católica. Se as igrejas protestantes já tinham menos livros do que a católica tem 7 livros a mais, a ortodoxa tem mais ainda, tem muitos livros no Antigo Testamento da ortodoxa, certo? Do que em comparação ao protestantismo. Então, enfim, incluindo os livros adicionais do Antigo Testamento, esses textos são conhecidos como agignoskomena, do grego, aqueles que devem ser lidos, né? Basicamente o que eu falei, que a Igreja Ortodoxa simplesmente tem mais. A Septuaginta é o cânon do Antigo Testamento. O que é isso? Vamos ler aqui agora para vocês entenderem. Não vou ficar falando muito, não vou ler primeiro e depois eu explicar, certo? Nos primeiros séculos do cristianismo, a versão grega das escrituras hebraicas, conhecida como Septuaginta, era amplamente utilizada. Essa tradução incluía livros que não estavam presentes no cânon hebraico tradicional. A Igreja Católica incorporou 7 desses livros ao seu cânon, conhecidos como deuterocanônicos, que são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, além dos acréscimos de Esther e Daniel. Esther e Daniel são livros que foram aumentados, basicamente, tá? Esses livros foram oficialmente reconhecidos no Concílio de Trento, em 1546, como resposta à Reforma Protestante. O que é isso, pessoal? Era basicamente uma conferência, vamos dizer assim, onde juntavam os líderes religiosos da época, a decidir quais livros que iam entrar
a Bíblia ou não, qual seriam canonizados, né? Então, vamos lá. As igrejas ortodoxas também adotaram a Septuaginta como base do Antigo Testamento, mas com variações regionais. Por exemplo, a Igreja Ortodoxa Etíope inclui livros adicionais como 1 Enoque e Jubileus, totalizando 81 livros em seu cânon. Muitos livros, né, pessoal? Então vamos lá. Diferença nos cânones. A principal diferença entre os cânones está no Antigo Testamento, como já havia dito. Igreja Católica com 46 livros do Antigo Testamento, incluindo os deuterocanônicos. Igreja Ortodoxa varia entre de 49 livros a 81. Isso só no Antigo Testamento, pessoal. É muitos livros deuterocanônicos, né, que a Igreja Ortodoxa tem em relação à Igreja Católica ou não. Dependendo da tradição específica, incluindo livros adicionais reconhecidos pela Igreja Católica. Igreja Protestante tem apenas 39 livros no Antigo Testamento, correspondente ao cânon hebraico, excluindo os deuterocanônicos. E o Novo Testamento é comum em todas as tradições terem 27 livros. Tá? O que isso significa? O que a Igreja Protestante veio com Martinho Lutero, que ele retirou esses livros a mais para igualar com a tradição judaica, certo? Então, o judaísmo e o protestantismo, eles no Antigo Testamento têm os mesmos livros, né? E no Novo Testamento, não, o judaísmo não tem, e o como é que chama? O protestantismo tem esses 27 livros, né? Tradição e autoridade. As diferenças nos cânones refletem a abordagem distinta sobre a autoridade das escrituras. A Igreja Católica e as igrejas ortodoxas valorizam a tradição e o uso litúrgico dos textos, considerando a Septuaginta como uma fonte legítima das escrituras. Por outro lado, as igrejas protestantes enfatizam a Bíblia hebraica como base do Antigo Testamento, resultando em um cânon mais restrito, certo? Tá, aqui o que eu quero falar, vou falar a minha opinião agora, tá? Qual é o certo, o que está certo dos livros deuterocanônicos ou não? Lembrando que é a minha opinião que eu irei falar aqui agora, tá? Eu acredito que, com base na reforma protestante, eles tenham igualado da tradição judaica, eu acredito ser o mais certo, tá? Porque o cristianismo veio do judaísmo, né? O judaísmo falava sobre várias profecias sobre a vinda do Messias, e o Messias é o Cristo, é Jesus Cristo, certo? E conforme Jesus Cristo veio, a gente pegou os livros do Antigo Testamento, que contam, vamos dizer, a parte da história antes de Jesus, e pegou do Novo Testamento, que é depois de Jesus, entendeu? Que conta a parte da história. Então eu acredito que seja mais certo, porque adicionar livros a mais possam ser que ocorram algumas incoerências, alguns erros, certo? Porque o do cânon hebraico, vamos dizer, que é o inspirado por Deus, né? Que os humanos que escreveram foram inspirados por Deus, que a gente tem certeza, vamos dizer assim, né? Já os outros a gente não pode ter essa certeza, certo? Lembrando que eu posso estar errado, né? Mas é apenas o que eu acredito. Então vamos lá. O que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa oculto ou escondido. Esses livros foram escritos em sua maioria entre os séculos segundo e quarto. Segundo antes de Cristo e quarto depois de Cristo. E abordaram temas variados, desde a história da infância de Jesus até os ensinamentos atribuídos aos apóstolos. Eles são classificados em duas categorias principais. Basicamente, pessoal, os livros apócrifos, eles não foram canonizados porque esses livros apócrifos, eles contam geralmente coisas que são inconsistentes, não. São um erro comparado ao que nós temos de oficial. Que nós temos oficial que Jesus é o Messias, ele é bom, ele é Deus, certinho, né? Já
esses livros apócrifos, eles contam que, geralmente, de uma infância de Jesus, que ninguém conhece, em que ele fazia várias maldades, vamos dizer assim, e ele cometia pecados, sendo que não tem coerência nenhuma o que é nos ensinado, né? A verdade, certinho? Apócrifos do Antigo Testamento, textos judaicos que não são conhecidos no cânon hebraico. Também tem apócrifos do Antigo Testamento, né? Não é só do Novo Testamento. Mas do Novo Testamento tem mais, se eu não me engano, certo? Apócrifos do Novo Testamento escritos por cristãos primitivos que não foram incluídos no Novo Testamento oficial. Exemplos de livros apócrifos e seus conteúdos: Evangelho de Tomé, uma coletânea de 114 ditos atribuídos a Jesus, sem narrativas sobre sua vida ou milagres. Esse evangelho é associado ao agnóstico e enfatiza o conhecimento espiritual como um caminho para a salvação. Que nem esse livro de Tomé aqui fala sobre a vida de Jesus e tal. E ele conta de uma maneira diferente do que nos é contado, conta outras coisas, certo? Evangelho de Maria, outro livro apócrifo. Atribuído a Maria Madalena, este texto destaca seu papel como discípula próxima de Jesus e apresenta ensinamentos esotéricos sobre a alma e o pecado. Evangelho de Judas, descoberto em 2006, retrata Judas Iscariotes não como traidor, mas como discípulo mais próximo de Jesus, incumbido de ajudá-lo a libertar o seu espírito como um corpo físico. Este evangelho oferece uma perspectiva alternativa sobre os evangelhos da crucificação. O que o evangelho de Judas quer dizer é sobre uma visão diferente. Judas não era um traidor, entendeu? Judas era um inocente, vamos dizer assim. E, se eu não me engano, conta também sobre a vida de Jesus quando era criança. E qual é o problema desses livros? Eles não têm a veracidade, sabe? Pode ser qualquer um que escreveu esses livros e assinou como Judas Iscariotes, como Tomé, sabe? Como Maria Madalena. São livros aí que não tem autentificação nenhuma, certo? Vamos lá. Proto-Evangelho de Tiago foca na infância de Maria, mãe de Jesus, e na virgindade perpétua dela, embora não canônico, influenciam tradições sobre a vida de Maria. Quinto, Apocalipse de Pedro descreve visões do céu e do inferno com detalhes vívidos sobre as recompensas dos justos e os castigos dos pecadores. Então, tá vendo, pessoal? São coisas que não tem uma coerência, não tem uma certeza, né? O Apocalipse de Pedro, tipo, João já teve sua visão do Apocalipse, Pedro também seria a de Pedro uma visão diferente, sabe? Então, sabe, não coincidem entre si, sabe? Elas meio que são opostas, o Apocalipse de Pedro e de João, sabe? Por isso que esses livros não foram canonizados nem pela Igreja Católica, nem por nenhuma outra igreja, sabe? São livros que têm várias inconsistências com o cânon original. Porque não foram incluídos na Bíblia, né? Os critérios para a inclusão dos livros na Bíblia no cânon variam, mas geralmente considerável. Autenticidade apostólica. Se o texto foi escrito por um apóstolo sob supervisão. Que eu tinha falado, não tem como saber se foi o apóstolo que escreveu, não tinha ninguém olhando. Qualquer um pode assinar como se fosse tal apóstolo, enfim, né? Ortodoxia doutrinária. Se o conteúdo estava alinhado com os ensinamentos aceitos pela comunidade cristã. Exatamente o que eu havia falado. Nesses livros, às vezes, tem ensinamentos que nenhum cristão concorda, que estão fora dos mandamentos de Deus, que Moisés trouxe para a gente, sabe? Coisas que são completamente opostas ao que já era nos ensinado. Uso liturgíco. Se o texto era amplamente utilizado nas celebrações e ensinamentos da igreja. Muitos apócrifos não atendiam a esses critérios.
apresentando doutrinas divergentes ou sendo de autoridade incerta, né? Bom, pessoal, basicamente aqui o que falou esses livros apócrifos não foram canonizados por serem muitos inconsistentes e não sabemos a veracidade deles, certinho? Pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal. Esqueci de mostrar aqui, ó, uns livros aqui, ó, Evangelho de Judas, certo? Bacana. Evangelho de Tomé. Tinha separado essas imagens aqui, mas esqueci de mostrar para vocês. Mas enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Que isso vai me ajudar muito. Vocês não têm ideia como me ajuda quando vocês deixam os likes, se inscrevem no canal. E bom, até o próximo vídeo, tá? Valeu! E desculpa por atrasar esse vídeo deve estar saindo no domingo à noite, mais ou menos, ou segunda de manhã, tá? Desculpem pelo atraso. Valeu!